Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Torcedor do São Paulo, torcedor de outro clube, seja muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado também aos novos inscritos. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve e ajuda também deixando o seu like. É muito importante a sua participação e eu conto muito com o apoio de todos vocês. Então se inscreve, deixa o like e vamos falar das informações. Primeiro a gente vai falar das informações do futebol feminino, né? Várias mudanças aí no time do São Paulo. O São Paulo tem pelo menos 28 atletas inscritas para a temporada 2023 e houve uma mudança na numeração das camisas das jogadoras do São Paulo. Então, bastante mudança. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link para você conferir a numeração toda. E o importante aí é que o São Paulo inicia a temporada no Brasileirão agora no sábado contra o Bahia, às 16 horas da tarde, o jogo que acontece no CFA Laudo Natel. Então o São Paulo vai iniciar a temporada aí no Campeonato Brasileiro, tem a mudança da numeração nas camisetas das atletas, que agora também vão ser fixas para todas as competições. Tá certo? Quem assume a camisa 10, que é a mais importante aí, eu creio, para o time do São Paulo no futebol feminino, é a Micaele. Várias mudanças, a Naná, que assume a camisa número 11. Além disso também, a Aline será a nova camisa 7 e a Carol, que vestirá a número 15. Dudinha fica com a número 26. Então tem várias mudanças aí no time feminino, que tem pelo menos 28 atletas e várias que chegaram também nesse time do São Paulo. Vamos torcer aí para as meninas, né? Conseguir uma boa temporada. A equipe feminina que tem uma mudança agora interessante. Várias jogadoras saíram do São Paulo, algumas jogadoras chegando, né? Vamos torcer também pelo tricolor aí, que teve também mudança na comissão técnica do São Paulo. Eu acho importante aí para a temporada o São Paulo cheio de mudanças no futebol feminino. Para falar também das categorias de base, a CBF divulgou o calendário também do Brasileirão Sub-20 e o São Paulo está no grupo B. São dois grupos, são 10 equipes em dois grupos, grupo A e grupo B. As equipes se enfrentam dentro do grupo e depois os 4 melhores colocados ali, que tiver maior pontuação, vão para as fases finais. O São Paulo começa contra o Santos, já de clássico na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, e com a definição da CBF aí o São Paulo ficou, né, praticamente aí com vários clubes importantes, clubes grandes aí também no grupo do São Paulo, tá? Então o São Paulo no grupo B, a disputa além do Santos, o São Paulo vai ter pela frente na primeira fase o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Grêmio e Palmeiras. Estão todos no grupo do São Paulo. Na outra chave estão América Mineiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Internacional e Red Bull Bragantino, no Brasileirão Sub-20. O São Paulo estreia na primeira rodada no dia 6 de março, às 4h30 da tarde, o jogo contra o Santos, fora de casa, lá em Santos, este jogo. Depois a segunda rodada, no dia 11/3, às 19h, o São Paulo recebe o Cruzeiro em Cotia. E na terceira rodada, 15/3, às 3 horas da tarde, o São Paulo visita aí o Bahia. O jogo ainda está para ser definido o local. Na quarta rodada, 23/3, às 3 horas da tarde, o São Paulo recebe o Atlético Goianiense em Cotia. Na quinta rodada, no dia 29 de março, às 8 horas da noite, o São Paulo recebe o Grêmio em Cotia. E no dia 6/4, às 3 horas da tarde, o São Paulo visita o Atlético Paranaense, também o local a ser definido. E eu vou passando, assim que tiver todos os jogos marcados, datas, horários, eu vou deixando você informado sobre a categoria Sub-20, o São Paulo no Brasileiro Sub-20, que vai se iniciar no próximo dia 6. As informações do tricolor, né? O Caleri chegou à marca de 50 jogos e também tem a importante participação do Caleri no ataque ali. A gente consegue definir quais foram os formatos, os jeitos, as formas que o Caleri conseguiu fazer os gols, né? Então, pelo menos desses 50 foram 20 gols de cabeça, 27 gols marcados com o pé direito, um gol marcado com a coxa esquerda e 2 gols marcados com o pé esquerdo. O Caleri, que é o melhor centroavante, na minha opinião, após Luiz Fabiano, nesse time do São Paulo. Depois que o Luiz Fabiano saiu,
Eu acho que o Calleri é o melhor centroavante no momento aí para o tricolor. Teve vários outros, né? Teve Lucas Prato, teve Gonçalo Carneiro, o São Paulo teve Gilberto, né? Teve Éder, vários centroavantes aí, mas o Calleri, na minha opinião, após Luiz Fabiano, é o melhor. Gostaria de saber a sua opinião, deixa também a sua opinião aí. Qual é o melhor centroavante do São Paulo após Luiz Fabiano? O São Paulo teve Chaves, né, também, teve vários jogadores que passaram pelo tricolor. A marca de 50 gols foi comemorada pelo Calleri, ele colocou nas redes sociais via Instagram, comemorando ali, né, a felicidade de chegar a essa marca com a camisa do São Paulo, contando todas as passagens. É um jogador goleador, infelizmente só não faz mais gols porque o time do São Paulo não ajuda. Chegam poucas bolas em boas condições para o Calleri, isso é fato, a gente tem que ressaltar. E se o Calleri tivesse num time mais organizado, com meias de armação, com mais qualidade no passe, ele cansaria de fazer gol, a gente sabe disso, né? Infelizmente, você recebe cruzamento de jogadores amadores no São Paulo, essa é a verdade, e quando alguém tem algum lapso ali, alguma coisinha que acaba achando o Calleri em boas condições, ele faz o gol. Notícias do tricolor também a respeito aí de vários outros assuntos, né? Galopo, o São Paulo recusa uma proposta aí pelo Galopo da MLS, né? Então, propostas milionárias dos Estados Unidos chegando para o maior astro do São Paulo no Paulistão, é o que diz aí a matéria do UOL, do UOL Sport. Então, o Galopo sendo sondado e agora o São Paulo provavelmente não deve vender já de imediato, né? Mas eu acredito que o São Paulo vai ali tentar vender o Galopo sim, não sei se no meio do ano ou no final do ano. Nós não gostaríamos de ver o Galopo saindo do tricolor. Poderiam levar o Rodrigo Nestor, que está aí, é um bom jogador, né, um bom atleta, um bom menino, como diz o Rogério, novo, né, praticamente aí em forma, totalmente franzino, né? Ali poderiam levar o Rodrigo Nestor e deixar o Galopo aqui, né? Mas jogador bom recebe proposta. Já os mais ou menos, eu acho bem difícil, principalmente para fora do Brasil. Já falando aí do Alisson, o Alisson voltou a jogar com a camisa do São Paulo, ele publicou nas redes sociais uma foto ali dele com a esposa e com o filho vestindo a camisa do São Paulo e os clubes que ele passou, né? Tanto ali pelo Cruzeiro como pelo Grêmio, e o Alisson falando que é o momento de agradecer. Ele passou por alguns problemas pessoais, ainda não se sabe o que é que o Alisson passou, algumas notícias de bastidores falando que foi depressão, é um assunto sério, é uma doença silenciosa e muito perigosa, então se o jogador passou por isso, está enfrentando isso, tomara que ele consiga, né, superar essa dificuldade, consiga vencer isso, não é fácil. A gente sabe que o Alisson é um jogador importante para o time do Rogério, já fez bons jogos com a camisa do São Paulo e eu gostaria sim de ver o Alisson dar a volta por cima se ele estiver passando por esse problema. Então merece todo o apoio da torcida, toda a ajuda necessária, que eu acho que é muito importante. É um jogador do São Paulo, é um ativo do clube e precisa do nosso apoio, né? É momento de agradecer, diz o Alisson nas redes sociais. Ele disse que no momento oportuno ele vai explicar o que realmente aconteceu, falando aí realmente do problema que ele tem passado. Notícias também falando aí do São Paulo, é o time do povo. Você considera o São Paulo a torcida do São Paulo a mais popular do Brasil no momento, né? Então tem aí também uma matéria falando que o São Paulo tem uma larga temporada como líder em presença de público e tem bastante torcedor aí no Morumbi principalmente, né? O São Paulo que realmente é empurrado pela torcida, a torcida que conduz o time, aí o São Paulo no mais querido. Praticamente eu acho que hoje no momento o São Paulo é sim o clube mais popular aí, pelo menos do estado de São Paulo a gente pode bater o martelo que é. Os ingressos do São Paulo são mais baratos, o São Paulo não tem nenhuma arena tão luxuosa quanto os nossos rivais e mesmo assim ainda consegue lotar o estádio. É um clube praticamente aí jogado às traças, tanto no departamento médico como no próprio estádio do Morumbi, que vive sofrendo
vários problemas ali de inundações, né, enchentes em São Paulo, uma situação complexa ali no Morumbi, mas a torcida do São Paulo é sim a torcida que mais apoia. É a torcida que vem sofrendo em comparação aos rivais por mais anos seguidos, né? O São Paulo que vem aí sofrendo já faz mais de 10, 12 anos que a torcida vem empurrando o time, né? Sofrendo com esse time, tirando o time do rebaixamento, tentando segurar o time na Série A. Então a torcida do São Paulo é sim fantástica e você, torcedor, é responsável por manter esse time na Série A, por cuidar desse time, né? Já os dirigentes do São Paulo, a gente não pode dizer o mesmo, né? Vários que passaram por aí enfiaram o São Paulo Futebol Clube num buraco, mas a gente tá sempre aí ajudando o time, né? Fase boa, fase ruim, o Morumbi está praticamente lotado, né? E bate recorde. A cada ano o São Paulo vai batendo recorde de presença de público. Então eu acho sim que no momento o São Paulo é o time do povo, é o clube aí mais popular no estado de São Paulo principalmente, né? Talvez até no Brasil aí a gente pode colocar que está pelo menos entre os 3 primeiros mais popular aí. Já na questão aí de liderança geral, o São Paulo luta ali com São Bernardo e Palmeiras no momento, que são os dois que têm maior pontuação. Esse final de semana vai definir bastante também a questão de pontuação geral do campeonato. Depois vai restar somente uma rodada e o São Paulo precisa vencer o São Bernardo dentro do Morumbi se quiser brigar pela primeira ou segunda colocação geral de classificação do Campeonato Paulista. Para a gente falar das outras informações, aí o Luan pode ter mais minutagem no próximo jogo devido à suspensão do Pablo Maia. Além disso, também Mendes e Gabriel Neves disputam aquela primeira posição ali. O Gabriel Neves, eu acho que o Rogério Ceni vai utilizar ele mais como segundo volante do que como primeiro volante. E aí já muda um pouquinho, né, a concorrência do Gabriel Neves. Deve ser ali com Rodrigo Nestor, Thales Costa, um segundo volante. Já Luan, Pablo Maia e Mendes disputam ali a primeira volância, né? A gente pode colocar assim. Então, com o Pablo Maia suspenso, o Luan pode ganhar uma sequência inédita com o Rogério Ceni e ser seguidamente aí 2 vezes titular com a camisa do São Paulo nessa temporada, né? São Paulo tentará acordo para ter Morumbi nas quartas do Paulistão. O São Paulo vai ter shows ali no Morumbi da banda Coldplay, os shows que devem acontecer ali entre os dias 10 a 18 de março, e é a mesma data das fases finais do Campeonato Paulista. Então o São Paulo estuda uma maneira de antecipar essas rodadas, dependendo dos confrontos, junto à Federação Paulista de Futebol, porque também pode mandar os jogos do São Paulo no Allianz Parque, né, para tentar manter ali a torcida ali próximo dentro de São Paulo, ali próximo, né? Talvez a Arena Barueri também seria uma opção, mas o Morumbi vai estar completamente inutilizado devido aos shows da banda Coldplay. E o São Paulo estuda uma maneira, junto à Federação Paulista de Futebol, para tentar antecipar as partidas das quartas de finais, o que daria chance para o São Paulo disputar os jogos no Morumbi. Mas vai depender dos confrontos. Então tem um problema de polícia, tem um problema ali no estado, na cidade de São Paulo, né, para não ter clássicos próximos no mesmo dia, no mesmo horário. Então vai ter um problema aí também com a transmissão dessas partidas, mas assim que tiver algo mais definido a respeito desse assunto, eu vou deixar você informado. A respeito também aí do Ferrarese, né? Teve uma brincadeira via internet, o Ferrarese acabou falando, né? Empolgado com o momento do São Paulo, com a fase do São Paulo, com a fase do Galopo, com a fase do Caleri ali empolgados, os 3 são muito amigos. Ele acabou falando o seguinte, né? Zagueiro promete ficar pelado em Avenida Paulista, né? Se o tricolor vencer o Paulistão. Então, se o São Paulo for campeão, pode apostar aí, Ferrarese, você vai ter aí que pagar essa aposta juntamente com o Caleri e Galopo, né? O Ferrarese, empolgado com a situação aí, acabou brincando nas redes sociais via Instagram falando a respeito disso, né? E se o São Paulo for campeão, a gente vai gritar campeão, seja no Paulista, seja em qualquer outro título aí. É muito importante para o São Paulo. É um grupo que eu acho que merece agora ser vencedor, esse time do São Paulo. Pelo menos alguns jogadores merecem aí levantar um título com a camisa do São Paulo.
Lesionados, né? São Paulo tem um calendário amigável. São Paulo que fez muitos jogos aí no começo da temporada, do campeonato, em janeiro e em fevereiro. Agora em março deve ter um pouquinho menos de jogos, já pensando aí no campeonato paulista, nas fases finais, né? Então, dependendo da situação aí, o São Paulo tem um calendário amigável e isso ajuda a recuperar os lesionados, né? O São Paulo que tem pelo menos 12 lesionados aí e fará no máximo 7 jogos em 45 dias. É um bom período aí que dá um bom descanso para o São Paulo, conseguir aí mandar esses jogos, ter um bom time e recuperar os lesionados, que é muito importante, já pensando no começo do Brasileiro e também da Copa do Brasil e Sul-Americana, já nos meses aí de abril e maio para frente, né? Então, tomara, né, que esse DM do São Paulo funcione, que esses caras consigam recuperar esses jogadores, porque o Rogério Ceni precisa de material humano para jogar. Não dá para a gente ficar contando aí com o jogador que não se machuca, né? A gente tem que ter ali pelo menos 2, 3 por posições, porque a carga de jogos é muito grande daqui para frente. Então, São Paulo precisa recuperar esses jogadores o quanto antes. Estas são as informações de hoje neste vídeo de boletim informativo para deixar você atualizado das notícias do São Paulo. São Paulo recusando proposta pelo Galopo. Você venderia o Galopo por 41 milhões de reais? Foi a proposta que chegou para o São Paulo, ali abafada nos bastidores, né? Mas a gente gostaria de ver o Galopo aí no time. Vende outro jogador, né? Infelizmente o São Paulo está precisando de dinheiro. Eu acho que deve sim vender o Galopo. Não que eu gostaria, mas eu acho que a diretoria pretende vender o Galopo futuramente. Então, na próxima janela, no final do ano, quem sabe, dependendo se o jogador for mais valorizado na temporada ou no próximo ano, eu acho sim que a diretoria vai vender o Galopo. É uma promessa, é uma joia, um jogador jovem, né? E tem um mercado internacional aí pela frente. Eu acredito que o São Paulo não vai ficar muito tempo com esse jogador, mas a gente gostaria de ver outros jogadores saindo também, sendo vendidos aí, possivelmente para MLS também, né? Rodrigo Nestor é um deles, né? Pablo Maia, vários jogadores aí que tem um mercado internacional, o Beraldo, né? Então a gente tem que contar também com a questão financeira. Mas nesta temporada eu gostaria sim de ter um bom time, o São Paulo permanecesse com esses jogadores, o Rogério Ceni entrosasse esses jogadores para a gente tentar um título nessa temporada ou pelo menos chegar ali no final do Brasileiro tranquilo, classificado para a Libertadores 24, né, de 2024, o São Paulo terminasse o ano em paz, tranquilos, longe da zona de rebaixamento, né, longe da briga ali até o final do Brasileiro, ali fugindo da zona de rebaixamento. A gente já vem colecionando isso há muitos anos, né? Então tomara que esse ano seja um ano melhor para o São Paulino. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua presença, um forte abraço para você. Eu volto nesta sexta com o vídeo de boletim, com o vídeo de pré-jogo para deixar você por dentro das notícias do São Paulo. São Paulo e São Bernardo no Morumbi às 6h30 da tarde. E muito obrigado pela sua presença aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificações, que é muito importante. Um forte abraço para você. Valeu!